Saiba como cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Namastê! Tiago, como é que surgiu essa ideia de criar um espaço de Ayurveda? Muitas vezes a gente, quando começa a trabalhar com a Ayurveda, fica uma situação muito corrida, porque normalmente uma pessoa que começa a trabalhar com a Ayurveda não tem a sustentação dela garantida pelo Ayurveda, né? Porque está atuando como massoterapeuta, ou está fazendo orientação alimentar, está atendendo como terapeuta às vezes. É muito difícil esse início a pessoa ter só essa profissão. Porque normalmente a pessoa acaba se envolvendo com a Ayurveda quando ela já está com uma idade aí mais do que os 20 e tal, já está fazendo faculdade. É muito raro uma pessoa com 15, 16 anos começar a estudar Ayurveda hoje em dia, porque está relacionada muito à parte de massoterapia, muitas vezes. E aí, quando eu comecei a atender, eu comecei a atender na minha casa. No meu quarto, eu transformava o meu quarto em espaço de atendimento, depois de noite transformava de novo em quarto, porque era a forma de eu não pagar aluguel. Chegou um momento onde eu já estava começando a me sentir mais envolvido nesse mundo, estava fazendo a formação com o Dr. Guê, de terapeuta Ayurveda mesmo, e eu comecei a olhar que atender pessoas às 6 da manhã na minha casa, ou então às 10 da noite, horários todos malucos. Teve um amigo que eu atendi 1 da manhã antes dele viajar, porque era um momento, isso não... Então aquilo ali começou a gerar um certo estresse familiar, ainda que minha mãe me apoiasse bastante. E veio essa possibilidade de atender fora de casa. E aí eu vi que normalmente ia ter no mínimo uns 30% de aluguel dos outros espaços, e o valor que eu já estava atendendo a quantidade de pessoas, eu falei, bom, apareceu a chance de vir aqui para o Ayurveda, que era no momento um aluguel muito em conta, eu falei, vamos botar a cara a tapa aí. Na hora de assinar ali os 36 meses, o sistema dava aquela tremida e tal, mas tinham com a ajuda de muitas pessoas, e inclusive do Chiquinho, que ainda é uma pessoa que super assim, fundamental nessa história toda. E aí veio essa ideia, bom, se é para pagar o aluguel, e se realmente chegou no momento de pagar esse aluguel, é melhor que eu pague o aluguel onde a gente possa ter um espaço de Ayurveda de verdade do que ser só ficar alugando uma sala. Porque no Rio de Janeiro, são raros os lugares, pelo menos que eu tenha vivido até agora, que você chega num lugar e aquele lugar a parede transpira Ayurveda, sabe? Tem cheirinho de óleo, que nem quando você chega na Índia, os lugares, você chega, aquilo tem toda uma energia de como é que as pessoas se portam, como é que as pessoas se vestem, o que as pessoas comem, qual é o ritmo delas, qual é o cheiro do óleo no ambiente e tal. Então veio muito a partir dessa necessidade de acreditar que o Ayurveda é mais do que uma sessão de massoterapia ou uma sessão terapêutica, um lugar onde você entra comercialmente. Né? Esse espaço, o espaço Ayurveda, tem essa proposta de ser um recanto de bem viver, onde a gente tem atividade coral, a gente tem atividade de culinária, a gente tem um monte de atividade que a gente entende que faz parte de um estilo de vida dentro do Ayurveda. Entendi. Qual foi, né, na verdade, o maior desafio quando você começou? Como aqui no espaço ou como terapeuta? Como num espaço, iniciar um trabalho diferente, iniciar um novo trabalho, que antes era um lugar que não era isso, né? Aqui não era... Teve dois desafios muito grandes. O primeiro é que, estruturalmente, essa casa que a gente está agora é de 1920. Então, ela não tem uma fundação com o que a gente chama de fundação hoje em dia, ela é construída no chão. Então, essas paredes aqui embaixo, se a gente levantar, isso daqui foi a gente que tirou o que estava cheio de umidade, passou impermeabilizante. Eu chamo de pedreiro namastê. Ficou eu e o Chiquinho aqui, uma galera, tipo, descascando parede, negócio tudo num estado que é muito difícil negociar com imobiliário. E esse lugar que a gente está é de umas freirinhas lá do Jardim Botânico, alguma coisa assim, e aí eles não vendem, porque isso daqui foi jurado em testamento que não podia vender. Então a gente, ao mesmo tempo que não tinha dinheiro, a gente tinha que botar um lugar em condições de que as pessoas pudessem respirar, não ter pó e tal. Então esse é um aspecto que durante... A gente chegou aqui em setembro, né, Chico? A gente ficou no mínimo uns 3 meses batendo parede.
reconstruindo. Assim, o casco mesmo, né? E além desse aspecto mais físico, que nesses 2, 3 primeiros meses foi uma dedicação bastante exaustiva, tem um outro aspecto que o Ayurveda ainda não é uma medicina regulamentada no Brasil. Então, o que é um terapeuta Ayurveda? Um terapeuta Ayurveda é uma pessoa que fez um curso livre, com um diploma, e começa a atuar de uma maneira que a legislação não é nem exatamente contrária àquilo, também nem exatamente favorece isso. Então, esse é um aspecto difícil, quando a gente vai buscar, por exemplo, fazer um microempresário individual. Tem lá, terapeuta holístico que tem, e aí a gente, pelo fato de estar num lugar onde já foi comercial e que não é mais comercial, e que tem algumas questões assim, de estar na margem da esfera legal ainda, sabe, que não está se desenvolvendo até esse ponto. O nosso professor, o Dr. Guê, ele é médico formado, assim, cirurgião clínico, não sei o que e tal. E até hoje o Conselho de Medicina lá de Minas Gerais, que é de onde ele é, de vez em quando chama ele para puxar a orelha. Como assim você está dizendo que você é um médico Ayurveda? Que bagunça é essa? Quem disse que isso pode? Não sei o que. Então a medicina Ayurveda, ainda que nos Estados Unidos, na Europa e na Índia sejam coisas muito bem estruturadas e regulamentadas, no Brasil ainda não. No Brasil as pessoas falam bastante de acupuntura. Medicina Ayurveda, a galera está vendo o seguinte, tem um negócio que vem junto do yoga, o que a gente faz com isso? Porque yoga é a pessoa ir lá fazer ginástica, no certo sentido, né? Não mexe tanto com a alimentação diretamente, não mexe tanto com o corpo da pessoa, outra pessoa encostando, né? Existem muitas questões delicadas no momento que você começa a ter um contato de massoterapia. Né? A questão de exposição da privacidade, da intimidade da pessoa, do toque, é uma questão complicada. A possibilidade de abuso nesse caso é muito maior do que exatamente numa aula de yoga. A capacidade de assédio é muito delicado. O que atuando como massoterapeuta, a gente precisa, assim, sabe, ter uma sintonia muito grande qual é o espaço de conforto e desconforto da pessoa. Às vezes você pegar na barriga da pessoa é invasivo. Aquela pessoa vai ter uma sensibilidade ao toque, uma percepção diferente. A gente tem umas regras sociais de aqui não pode tocar, ali não pode tocar e tal, mas isso são regras que são só uma parte do que a gente vivencia no dia a dia. Tem pessoas que não se sentem confortáveis de, sei lá, pegar no pescoço. E o que caracteriza um toque como um toque terapêutico, o que caracteriza um toque como um toque libidinoso? É tudo muito cinzento essa área. Então você, de alguma maneira, conseguir regulamentar isso, tem uns conselhos de terapeutas holísticos no Brasil fora, mas é uma área muito tênue a distância entre. Basicamente o que é fundamental é você ter uma postura que a pessoa sinta que aquele contato ali é um contato profissional, sem nenhuma abertura sexual. Né? Porque ainda que seja um contato de pele e tal, em nenhum momento aquilo dali está se gerando um movimento de sexualidade. Mas isso, cada pessoa tem uma interpretação. Então, quando eu atendia no meu quarto, às vezes sexta-feira, 8 da noite, na minha casa, sabe? Deixar isso, esse limite ainda é muito difícil. Então, assim, o fato de ter vindo pra cá foi uma coisa que eu falei assim, ufa, pelo menos a pessoa já não vem mais pra casa do Thiago, entende? Então, isso é um aspecto bem difícil. Mas mesmo assim, da mesma forma como foi importante mudar de um caminho onde era no quarto do Thiago, muitas pessoas chegam aqui e perguntam, você mora aqui? Assim, essa é a sua casa? E minha resposta é assim, bom, o meu armário, a minha máquina de lavar e o meu fogão principal estão num outro lugar. Mas o lugar que eu mais, de fato, moro, em certo sentido, é aqui. Né? Então isso ainda que gera uma certa confusão. Isso daqui é o quê? É o Thiago, é a casa do Thiago, é o lugar onde o Thiago trabalha, quem é esse espaço Ayurveda, é Ayurveda Namastê, é a mesma coisa, não, o que é isso tudo? Sempre ficam muitas essas questões. Há quanto tempo você está nesse espaço? A gente veio pra cá, eu acho que a nossa data marcante que a gente abriu foi setembro de 2009, né? Foi depois da saída do Guru. Foi, então foi assim, em agosto a gente veio pra cá, de 2009,
setembro, a gente começou a abrir as portas, com tudo ainda meio que caindo aos pedaços. Não, 2012. 2012. E no decorrer desse tempo, que mudou, assim, de mais essencial, o que foi que mudou? O modo como as pessoas chegavam aqui, olhavam para o trabalho, continua o mesmo, ou teve uma mudança mais significativa? Quando eu vim pra cá, a maioria das pessoas vinham fazer sessão de massoterapia comigo. Nessa época, os meus vídeos no YouTube ainda eram de depoimentos que faziam massoterapia comigo. Quando a gente veio pra cá, eu comecei a gravar a primeira série, assim, organizadinha de YouTube, que foi o Ayurveda para Todos. Então, a vinda pro espaço Ayurveda, que ainda nessa época era, basicamente, a gente chamava de Ayurveda Namastê, tinha muito essa conotação de ser um espaço de aprendizado de Ayurveda, onde as pessoas que queressem aprender Ayurveda, a gente podia, sabe, ter um tatame aqui pra sentar numa sala, ficar conversando e tal. Ao longo do tempo, em 2009 a gente chegou aqui. Em 2010 foi a minha transformação do massoterapeuta pro... Em 2012 a gente chegou aqui. Em 2013 foi a minha transformação do massoterapeuta pro terapeuta, onde teve curso de psicologia védica, teve curso de culinária, teve um monte de iniciativas, por exemplo, teve as cultinhas, que é essa alimentação vegetariana que a gente entrega, que foi mais ou menos como a gente se conheceu. Teve muitas iniciativas que foram permitindo que esse espaço ganhasse uns desdobramentos que não cabia na minha casa. Não dava pra gente fazer uma alimentação para entregar para 30, 40 pessoas na minha cozinha, né? Fazer a parte de herbologia, que hoje em dia consegue trazer, sei lá, 3, 4 estantes lá dentro, onde a gente tem erva, para poder fazer um acompanhamento muito mais personalizado. Então, 2013, que foi assim o ano realmente da gente entrar em funcionamento, foi o ano onde eu consegui ter mais espaço e ferramenta e tempo para me transformar num terapeuta que a gente chama de mão cheia, né? A pessoa está precisando disso, tem aquilo para oferecer. Antes, eu era uma pessoa dos tubinhos. Tinha tônico vata para isso, uma sala cafa para aquilo, não sei o que lá. E depois eu passei a ter algumas coisas já mais com cara de alguma coisa industrializada, em certo sentido. Então, esse espaço permitiu muito 2 movimentos. O Thiago sair do Thiago massoterapeuta para o Thiago terapeuta e o Ayurveda sair de um estágio principalmente de atender estresse das outras pessoas para ser um espaço onde houvesse a possibilidade de uma formação aprofundada. Que foi muito esse movimento, primeiro com o Chiquinho, que veio para cá no sentido de se formar enquanto massoterapeuta, se formar enquanto terapeuta principalmente, enquanto isso ajudar no nosso hostel Ayurveda. E além do Chiquinho, outras pessoas já passaram aqui, mas basicamente cada vez mais pessoas procuram o espaço Ayurveda para ser um espaço de aprendizado. Um espaço onde você consegue viver a Ayurveda das 4 da manhã às 10 da noite de uma maneira... Quer vir? Vem aí, a porta está aberta. Uma coisa mais abrangente que não foca só na massoterapia, mas que privilegia também os outros aspectos. Porque as portas de entrada do Ayurveda basicamente é a orientação alimentar. As pessoas escutaram uns trecos esquisitos de Vata, Pitta e Kapha, querem saber quem é que ela é e como é que ela resolve. E a parte de massoterapia. Normalmente, uma pessoa que começa a trabalhar com a Ayurveda, no geral, vai tender a esses 2 caminhos. E esses são caminhos, assim, muito, em um certo sentido, técnicos. Você estuda 1, 2 anos, 3 anos, você aprende a apertar uns botões, esses botões funcionam, mas você ainda não vê o Ayurveda numa perspectiva holística. Você ainda não vê o dia, cada hora, cada instante, podendo ser uma vivência ayurvédica, né? Porque o Ayurveda se propõe a ser esse entendimento da qualidade de vida a cada instante. Da permissão de que a nossa fisiologia funcione a tal ponto que o sentimento de gratidão e o sentimento de plenitude possa aflorar de uma forma consistente. Então, esse espaço da gente, cada vez mais, foi se tornando um lugar onde as pessoas chegam aqui a primeira vez e falam: nossa, que lugar legal, assim... Tão bom saber que isso existe no meio da cidade. Namastê.tiago@gmail.com. Tudo que você precisa para bem viver.